Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse problema é muito interessante, tá? Esses problemas que eu tenho resolvido hoje, né, nesses dias agora, que envolvem movimento circular, são a pedidos de um apoiador do canal, né? Agora esse problema aqui é muito interessante, tá? Ele envolve aceleração, né, circular, aceleração tangencial com aceleração centrípeta. Oh, fantástico esse problema. Dá uma olhadinha aí. Uma partícula parte do repouso e dá uma volta completa numa circunferência de raio R, gastando um intervalo de tempo de 2,7 segundos. A variação da sua velocidade escalar com o tempo pode ser observada no gráfico abaixo. Adotando π igual a 3,0, calcule o valor de R, ou seja, o raio, né? O raio R, ó, circunferência. Então, vamos entender aqui, ó. Tá aqui uma circunferência, certo? Ah, um ovo. Tá aqui uma circunferência de raio R, que é o raio R, tá? Então, uma partícula parte do repouso, ela está a velocidade zero, ela vai aumentando a velocidade, né? Parte do repouso e dá uma volta completa na circunferência R, dá uma volta completa. Pum, chegou aqui. Gastando intervalo de tempo 2,7. Então, olha só o gráfico aqui, ó. Tá? A velocidade pelo tempo. Daqui é 0 até aqui 2,7. Ou seja, daqui até aqui foi a volta completa. O que a gente observa nessa volta que ela deu? Ela percebe que ela partiu do repouso, a velocidade era zero, a velocidade foi aumentando, 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 aumentando. A velocidade chegou em 12 metros por segundo e continuou constante. Tá? Então, ela estabilizou a velocidade antes de completar a volta. Ela foi aumentando a velocidade até 12 metros por segundo em 2,4 segundos, e do 2,4 até o 2,7, ou seja, 0,3 segundos, ela terminou de completar a volta. Olha só que interessante, hein? Certo? Então, veja só, eu quero saber eu quero saber o valor, o comprimento do raio, né? O valor de R. Veja, para eu saber o comprimento do raio, eu consigo se eu souber quanto que é a circunferência, a medida da circunferência, né? Porque a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, certo? Ó, 2π é 3 e o raio é o que a gente vai descobrir. Então, eu tenho como descobrir qual que é o comprimento da circunferência? Veja, eu tenho a velocidade e tenho o tanto que ele andou nessas velocidades. Bom, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu tenho velocidade e tenho ΔT, eu tenho condições de saber qual é o comprimento de circunferência. Se eu descobrir quanto que ele andou nesse intervalo de tempo todo aqui, variando essa velocidade, ou velocidade constante, etc., né, nesse gráfico da velocidade, eu vou descobrir qual que é o comprimento da circunferência. E é isso que é o meu trabalho maior aqui, certo? Bom, nesse trecho aqui, ó, tá? Olha, o que a gente sabe? Vamos usar uma coisa que a gente aprende aí a respeito de gráficos no movimento uniforme, tá? Ou até movimento uniformemente variado, né? Quando tem aceleração. Porque isso aqui, se a velocidade está variando, tem aceleração, certo? O que a gente aprende? A gente aprende que no gráfico de posição pelo tempo, a tangente do gráfico é a velocidade. No gráfico de velocidade pelo tempo, a tangente do gráfico é o que? É a aceleração. Né? A tangente do ângulo aqui é a aceleração. Tá? Agora, no gráfico de aceleração pelo tempo, a área dá a velocidade. E no gráfico de velocidade pelo tempo, a área dá o espaço percorrido. Então, quer dizer que essa área toda aqui, ó, essa área toda aqui, é o quê? É o comprimento da circunferência. Pá! Matou, ficou fácil agora, né? Agora ficou fácil, certo? Isso aqui é um trapézio. Isso aqui é um trapézio. Essa base e essa base são iguais, né? Tá vendo? Fecha aqui o trapézio, né? Então, a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2, que vai dar a base média,
vezes a altura. Então, a base média vezes a altura é isso aqui, ó. Claro, essa parte aqui está aqui, ó. Então, quer dizer que a área disso tudo aqui vai ser a área desse quadrilátero aqui, que é a base média, que é a base maior mais a base menor dividido por 2, que vai dar essa base média, vezes a altura. Então, a área desse retângulo aqui é a área do trapézio, né? Então, vamos fazer aqui a área. Então, o comprimento vai ser a área, né? A área do gráfico, tá? Que aqui no caso é um trapézio, então vai ser a base maior, que é 2,7, mais a base menor, que é de 2,4 a 2,7 é 0,3, dividido por 2 vezes a altura. A altura é o quê? 12. Putz, olha só que interessante, hein? Então, o comprimento da circunferência vai ser o quê? 2,7 mais 0,3 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 3 vezes 6, 18. O quê? Metros. Metros, 18 metros, tá? Então, olha só que interessante. Então, o raio da circunferência vai ser o quê? Vai ser o comprimento da circunferência igual a 2 vezes π, que eu vou fazer 3 vezes o raio, certo? Então, vai ficar aqui o raio é igual a quê? 18 metros dividido por 2 vezes 3, 6. 18 dividido por 6 dá 3. Então, quer dizer que o raio é 3 metros, tá? Ah, poderia fazer diferente? Claro que poderia fazer diferente. Eu poderia calcular aqui o deslocamento nesse intervalo, tá? E depois o deslocamento nesse intervalo. Só que complica um pouquinho mais, né? Se fazer a área do gráfico assim é fácil. Agora, olha só, qual é o espaço percorrido nesse trecho aqui de 2,4 a 2,7? Então, o ΔT é 0,3. Qual que é a velocidade? 12. 12 vezes 0,3 dá o quê? Dá 3,6 metros. Então, aqui ele andou 3,6 metros. E aqui? Bom, aqui é o seguinte, olha, aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que algumas pessoas às vezes não sabem disso. Quando a velocidade aumenta ou diminui de forma constante, ou seja, quando a aceleração é constante, ela não vai fazendo curvas assim, ou quando ela vai reto, quando a velocidade aumenta de forma linear, com aceleração constante, eu posso considerar o cálculo do deslocamento aqui pela velocidade média. A velocidade média entre 0 e 12 é o que? É o 6, ó. 6. Então, 6 vezes 2,4, porque a velocidade média nesse trecho de 0 até 2,4 segundos é 6. 6 vezes 2,4 vai dar o quê? 6 vezes 4 dá 4, vai 2, né? Dá 24, vai 2. 12 mais 2, 14,4. Então, esse trecho aqui vai dar o quê? 14,4 metros. Certo? Porque eu faço assim, ó, velocidade média, 6 vezes o ΔT, que é 2,4, né? 6 vezes 2,4, que é a velocidade média. Tá? Isso aqui dá 14,4. 14,4 mais 3,6 dá o quê? 14 mais 3, 17. 0,4 mais 0,6 mais uma unidade. 17 mais uma dá os 18. Dá os 18 metros. Entendeu? Não tem erro, não. Ah, eu não sei a área do gráfico, eu nem sabia disso. Agora você sabe. É mais uma informação que você sabe. A área do gráfico de velocidade pelo tempo dá o anterior. Eu fazia assim, ó. Era assim, ó. Era assim, ó. ΔS. Oposição, né? Podia ter colocado só o X, vai. S, velocidade e aceleração, tá? Então, ó. Vamos colocar só S. O gráfico de espaço pelo tempo, a tangente do ângulo da velocidade. No gráfico de velocidade pelo tempo, a tangente do ângulo da aceleração. No gráfico de aceleração pelo tempo, a área da velocidade. No gráfico de velocidade pelo tempo, a área da o ΔS, tá? Por isso que tinha o ΔS. Na verdade, aqui, ó, a área da aceleração pelo tempo vai dar o ΔV, né? Que é a aceleração. Lembra que a aceleração ela trata da variação da velocidade pelo ΔT, entendeu? Ó, velocidade
é ΔS sobre ΔT. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a área no gráfico de velocidade pelo tempo vai dar o quê? Variação da velocidade. E no gráfico de velocidade pelo tempo, a área vai dar o quê? O ΔS, que é o deslocamento, que foi o que a gente calculou aqui. Certo? Bom, calculamos o raio. Agora vamos para a segunda parte aqui, que essa parte também é muito boa. A intensidade da aceleração vetorial da partícula no instante t igual a 1,2 segundos. A aceleração vetorial. Então, olha só. Olha só. A partícula está aqui girando, certo? Está aqui girando. Ela está aqui, ó. Então, no instante t,2 segundos, que é aqui, ó, onde a velocidade a gente até calculou aqui no gráfico, ó, né? Porque a velocidade média vai de 0 até 2,4. Né? Pode fazer isso até por regra de 3. Ó. 12 metros por segundo está para 2,4, então x vai estar para 1,2. Como é metade, aqui é metade, é 6. Certo? Esse aqui é um triângulo. Ó. Triângulos semelhantes, tá vendo? Esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Essa base é 2,4, essa altura é 12. Então, essa daqui é 1,2, essa daqui vai ser 6, tá? Então, quer dizer que nesse instante, t igual a 1,2, a partícula ela tem uma velocidade de 6 metros por segundo. Tá? Então, nesse ponto, a velocidade escalar, né? Por isso que eu não vou colocar seta, a velocidade escalar é 6 metros por segundo. Entendeu? Nesse instante, a velocidade é 6 metros por segundo. Agora, olha só, saca só a parada, saca só. Só que nesse instante, a velocidade ainda está aumentando. A velocidade ainda está aumentando, tá ou não tá? Ah, e como é que eu vou saber a aceleração, então? A aceleração escalar, porque essa daqui é a velocidade escalar, ó. A variação da velocidade escalar. O que é a velocidade escalar? É a velocidade tangencial, tá? É a velocidade tangencial, tá? Porque a velocidade, ela tem... A velocidade, normalmente, né? A velocidade, quando a gente fala de velocidade, ela tem direção e sentido, além da intensidade. Mas quando a gente só fala da intensidade e ignora a direção e o sentido, a gente está falando da velocidade escalar, que é a intensidade dela, é a velocidade instantânea ali, né? Naquele instante ali, ela está com que velocidade? 6 metros por segundo, beleza? Tá, mas ela tem uma aceleração, e ela tem uma aceleração. Como é que eu vou saber a aceleração? Olha aqui de novo, ó. No gráfico de velocidade pelo tempo, a tangente aqui, ó, é a aceleração. Pô, então vamos fazer a tangente aqui. Qual é a tangente aqui? É cateto oposto sobre cateto adjacente, é o ângulo alfa aqui, ó. Então, cateto oposto, 12. Então, a aceleração vai ser o quê? 12 metros por segundo dividido pelo tempo, 2,4 segundos. Ó, metros por segundo dividido por segundo é metros por segundo ao quadrado, certo? Agora, quanto que é isso aqui? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Isso daqui é 24 dividido por 10, né? Olha só o que eu vou fazer. A aceleração é igual a 12 sobre 24 sobre 10, certo? Então, divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 10 vezes 10 dividido por 24. Aí corta aqui, dá 1, corta aqui, dá 2, né? Por 12 dá 1, por 12 dá 2, 10 por 2 dá 5. Então, a aceleração é o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a aceleração escalar. Essa daqui é a aceleração tangencial. Essa é o que está variando. Essa é uma aceleração que está variando a velocidade. Ah, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Ah, lá sei eu. Às vezes essa partícula aqui, na verdade, ela tem um motorzinho que fica empurrando ela. Daí ela vai acelerando. Entendeu? Então, a aceleração ela é tangencial, certo? Só que o detalhe é o seguinte. Esse objeto não está fazendo uma curva? Todo objeto que faz curva, então tem uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Então esse objeto ele tem duas acelerações. Ele tem uma aceleração tangencial, vou até colocar vetor, porque agora estou falando de vetor. Uma aceleração tangencial, que o módulo é essa daqui, é o módulo, tá? E tem uma aceleração centrípeta, que é direcionada para o centro da circunferência. E a aceleração centrípeta ela tem uma fórmula conhecidíssima por alguns, né, que está estudando. É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado. Raio ao quadrado? Ih, agora cagou, hein? Não, dividido pelo raio só. É, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, é.
Eu sempre lembro energia cinética, né? mv ao quadrado dividido por 2. Aí a força centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo r. Então, como eu não estou falando de força, estou falando de aceleração, eu tiro o m. Então é v ao quadrado sobre r. Tá aqui. Essa é a aceleração centrípeta. V ao quadrado dividido por r, certo? O r eu calculei 3. E o v nesse ponto é o quê? 6, né? Tá aqui, ó. Nesse instante aqui, ó. Tá aqui, ó. Velocidade é 6. Então quer dizer que a aceleração centrípeta vai ser o quê? 6 ao quadrado, 36, dividido pelo raio, 3. Então, a aceleração centrípeta é o quê? É 12 metros por segundo ao quadrado, certo? Ó, então, na verdade, o desenho aqui não está tão feio, né? Não está tão feio. Poderia ser um pouquinho maior aqui a aceleração centrípeta aqui, porque se essa daqui é 5, né? Essa daqui 12, então tem que ser aqui assim, ó, maior aqui, ó, beleza? Tá aqui, ó, pronto. 12. Certo? E esse daqui é um triângulo que é pitagórico. Você fala, mas como triângulo pitagórico? Eu não estou vendo nem triângulo nenhum. Veja, essas duas acelerações elas são perpendiculares entre si. Porque essa aqui é tangencial e essa daqui ela é direcionada ao centro, porque ela é a centrípeta, certo? Então, se eu for fazer a regra do paralelogramo com esses dois vetores aqui, então eu traço uma paralela aqui, traço uma paralela, essa paralela aquela e essa paralela essa aqui, né? Ficou feio, mas está aqui. Então, o vetor resultante vai ser aqui, ó. Tá? E o que é esse vetor resultante aqui? Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Porque essa medida daqui até aqui é esse vetor, a aceleração centrípeta, que tem 12 unidades. E esse daqui, ó, é esse vetor aceleração tangencial. Posso colocar aqui, tangencial, né? Ou escalar, né? Não está escrito ali, né? Tangencial, que é 5, então é 5 aqui, ó. Então esse aqui é um triângulo retângulo, 5, 12. A hipotenusa é o quê? 13. Tem que guardar esse triângulo aí, tá? Tem que guardar esse triângulo aí. 5, 12 e a hipotenusa 13. Então quer dizer que a aceleração vetorial, quando ele fala vetorial, o que ele está dizendo? A aceleração resultante. É o vetor aceleração dessa partícula. Então o vetor aceleração dessa partícula tem duas acelerações influenciando esse vetor aceleração, que é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Centrípeta porque ele está fazendo volta e a tangencial por quê? Porque a velocidade escalar está aumentando, certo? Então, a aceleração vetorial, né, módulo da aceleração vetorial vai ser o quê? 13 metros por segundo ao quadrado. Era só isso que ele queria saber, a intensidade. Ele queria saber o módulo, a intensidade é módulo. 13 metros por segundo ao quadrado. Viu? Falei que esse problema aqui é interessantíssimo, muito interessante, vários conceitos envolvidos aqui. E esse problema aqui, olha, putz, quem sabe fazer esse problema aqui, mata nas provas que vai fazer aí tranquilamente, tá? Lembrar desse macetinho aqui, ó, do gráfico, tá? Espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, aceleração pelo tempo. Daqui para cá eu obtenho, né, pela tangente eu obtenho a informação seguinte, mais complexa. E daqui para cá eu obtenho a informação menos complexa, né? Porque a aceleração trata da velocidade, a velocidade trata da posição, né? A posição, a tangente do gráfico trata da velocidade. Então, bom, certo? Beleza? Bom, você ficou com dúvidas? Sem problema nenhum, vai aqui nos comentários ali, põe sua dúvida ali que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá? Espero que eu realmente esteja ajudando vocês aí a progredir, a ter sucesso nisso aí, tá? Se você está muito perdido aqui, talvez você tenha que ver o começo da matéria de novo, lembrar lá das informações da velocidade, né? Como é que calcula a velocidade tangencial, como é que calcula a aceleração, a centrípeta, tá? Beleza? Olha, curta o vídeo, compartilhe com quem você conhece aí o que você tem aprendido aqui, compartilhe o vídeo, tá bom? Verifique sua inscrição no canal. E se você tem necessidade de ver realmente o começo da matéria, dá uma olhada aqui, tem uma playlist aqui, ó. Apesar que essa playlist aqui é de vetores, né? Mas se você me perguntar, eu ponho nos comentários do vídeo ali a playlist ali da velocidade do movimento circular uniforme, tá? Tá aqui a playlist dos vetores. Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.